Oi, tudo bom com você que assiste meu canal e aí tá aqui nesse vídeo? Eu queria começar dizendo que hoje é uma data muito importante, né? 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Eu, como professora graduada em letras, não podia de maneira nenhuma deixar essa data passar em branco. E hoje eu trouxe um videozinho, uma espécie de comemoração dessa data, trazendo para vocês 10 curiosidades da nossa língua, tá certo? Eu espero que vocês gostem, se gostarem deixem um like, se não é inscrito se inscreve no canal. E sobre as curiosidades que eu vou trazer aqui, deixem o seu comentário aí embaixo, por favor, não se intimidem. Hoje também, infelizmente, né, nesse problema que a gente vem enfrentando com o novo coronavírus, hoje a gente também completa o 50º dia de quarentena. Eu falo especialmente aqui no município de Joca de Jericoacoara, que é onde eu sou professora, e aí eu também deixei aí realmente só mesmo como destaque essa questão aí do 5 de maio, ao contrário 50, hoje é o 50º dia de quarentena, enfim. Pra gente começar nas curiosidades dessa língua, essa língua tão maravilhosa, tão rica, nossa língua oficial devido à colonização feita por Portugal, é uma língua falada por mais de 285 milhões de pessoas, é a língua mais falada aqui no Hemisfério Sul e a quinta mais falada do mundo, tá certo? E aí, sobre ela, eu trouxe a nossa primeira curiosidade sobre o termo saudade, que é um termo incrível, porque essa palavrinha com 7 letrinhas consegue trazer um sentido e um significado que outras línguas têm dificuldade para traduzir quando há necessidade da tradução, né? Às vezes, para expressar a saudade de uma pessoa, de um amigo, a saudade de casa, do lar, em outras línguas é necessário até o uso de mais de uma palavra, às vezes de frase, né? E nós, na língua portuguesa, temos um termo para expressar algo tão amplo e tão vasto que basta mudar o contexto, mudar ali a frase e consegue abarcar todo o sentimento que carrega, né? Então, como primeira curiosidade, eu trouxe a palavra saudade, que tem essa dificuldade na tradução por ter realmente aí uma carga muito grande de sentido e significado, que é mais complicado para outras línguas traduzirem com uma única palavra. Na nossa segunda curiosidade, eu trouxe o obrigada. Eu trouxe obrigada porque eu, enquanto professora que estou fazendo esse vídeo para vocês, né, sou mulher e a gente tem essa diferença do agradecimento quando é feito por uma mulher, a gente fala obrigada, quando é feito por um homem, obrigado, né? E aí, eu vim trazer algo para vocês sobre esse termo, sobre esse agradecimento. Trouxe inclusive uma questãozinha aí. Estamos obrigados a retribuir algo quando a gente fala obrigada para alguém que nos faz algo bom, que nos faz algum favor, enfim, nos parabeniza. Em vários sentidos a gente às vezes, né, está dizendo obrigada para alguém. E aí, esse obrigado, ele traz essa carga de obrigação? Então, gente, na verdade, quando a gente agradece a alguma pessoa, né, esse termo agradecer, ele tem realmente essa coisa de graça, né, de agradecimento. Quando algo é engraçado, por exemplo, é porque traz graça para alguém, enfim. Tem essa questão realmente positiva, a palavra, o termo agradecimento. Porém, o termo obrigada, ele realmente traz essa carga de, quando eu falo obrigado para alguém que faz algo bom para mim, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, você fez algo bom, então eu estou obrigada a te retribuir isso futuramente numa possível necessidade. E a gente fala, quando alguém nos fala, ou quando nós falamos obrigado, a gente ouve de volta, ou a gente dá de volta, né, o de nada. E aí o de nada, ele é exatamente... Mas por que a gente fala de nada depois de um obrigado? Exatamente por isso. Porque o obrigado, o obrigada vem nesse sentido de você está obrigado a retribuir, e o de nada vem dizer não, você não precisa me retribuir em nada, você não está obrigado, você não está obrigada a me retribuir, a dar essa retribuição pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou falando a seu respeito. Dependendo realmente aí do conceito, do contexto, perdão. Tá certo? Então, como nossa segunda curiosidade, temos aí o obrigado e o de nada, tá?
A gente tem a palavra mágoa na nossa terceira curiosidade. E aí, de onde que vem esse termo mágoa? Por que a gente usa mágoa quando a gente está chateado com alguém que fez algo? E mágoa, meus amores, vem exatamente de mácula, do latim. E mácula significa mancha. Então, quando a gente fala que está magoado, que tem uma mágoa por alguém, é basicamente dizendo que o nosso coração, o nosso sentimento está manchado, certo? Então, tem uma mancha aí no coração, no sentimento por aquela pessoa, dentro daquela situação, certo? Na nossa quarta curiosidade, a gente tem os termos maçã e maçaneta. Vocês já pararam para pensar na ligação que tem esses dois vocábulos? Pois é. A maçaneta, esse vocábulozinho, a gente usa para falar, né, sobre a gente poderia chamar também de trinco da porta. Estou me virando para cá porque tem uma porta aqui do meu lado. Então, a maçaneta de uma porta, o trinco aí no caso, em alguns casos, obviamente, tem vários modelos de trinco, mas antigamente, e ainda hoje também em alguns casos, como eu falei, ele lembra o formato de uma pequena maçã. Então, maçaneta, maçã pequena, por isso que a gente tem esse termo aí na nossa língua portuguesa, tá certo? Porque maçaneta lembra o formato de uma maçã pequena. Agora, a gente tem a curiosidade dessa palavra maravilhosa, desse lugar que eu amo de paixão, que é o Piauí. E aí a gente tem o adjetivo pátrio, piauiense. E o piauiense é a palavra que tem a maior sequência de vogais, tá certo? Se vocês perceberem, ó, piauiense. Entre o P e o N, a gente tem aí 5 vogais, tá certo? Então, o piauiense traz o vocábulo com maior sequência de vogais, tá certo? Maior número de vogais em sequência em uma palavra. Na nossa sexta curiosidade, na verdade não é uma curiosidade sobre um termo da língua portuguesa, ou sobre uma frase, ou sobre uma expressão. Na verdade, é um questionamento. Você, aí de casa, você que está assistindo esse vídeo, sabe o que é um palíndromo? Pois é. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, você já deve ter visto algum vídeo, alguma historinha engraçada envolvendo palíndromos. E, meus amores, o que são os palíndromos? São palavras como, por exemplo, arara. Pensa na palavra arara. Pensa na palavra arara ao contrário. A gente pensa na palavra arara, da esquerda para a direita. Agora pensem nela da direita para a esquerda. Pensem nela ao contrário, de trás para frente. Arara também. É exatamente isso que é o palíndromo. Essa questão da palavra, mesmo as letras, né, trocadas, o sentido delas trocado, a palavra continua a mesma. E a gente também tem palíndromos não apenas em palavras, mas em frases. Vocês sabiam? E aí eu trouxe algumas aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, a frase Roma me tem amor. Pensa na frase Roma me tem amor, se for preciso, pausa o vídeo, escreve ela no papel, depois observa ela de trás para frente, a organização das letras que vai formar a mesma frase, tá certo? A gente também tem a frase a grama é amarga. De trás para frente também é a grama é amarga. E aí a gente tem palíndromos realmente só de alguns vocábulos, aliás, de muitos vocábulos, eu trouxe alguns aqui para vocês, né? Por exemplo, matam, o verbo matam, osso, ovo, radar, rir, saias, tá certo? São todos palíndromos e a nossa língua é recheada deles, tá certo? A gente tem, acabei voltando. A gente tem a palavra quaisquer. Por que eu trouxe essa palavra como uma curiosidade da nossa língua? É a única palavra na língua portuguesa que o plural dela acontece no meio, tá certo? A palavra no singular é qualquer, e aí a gente não tem o plural qualqueres. A gente tem, na verdade, o plural quaisquer. Então acontece aí, o plural acontece no qual, no meio, certo? A gente já tá quase terminando e tem mais essa curiosidade para vocês, que é a curiosidade do mussarela ou mussarela? Mussarela com C cedilha ou com 2 S? A gente criou uma memória visual errada? O que é isso?
O que você está falando, professora Milena? Então, gente, acreditem ou não, a palavra mussarela, ela é escrita errada na maioria dos lugares que a gente vai. Acredito que com certeza alguém que vai estar vendo esse canal também escrevia e falava errado. Mussarela, na verdade, o termo correto dela é mussarela com C cedilha, tá? O primeiro termo lá. Eu peço desculpa pelos barulhos externos. Acaba que eu moro no centro da cidade e é bem movimentado aqui. Então, o termo correto é mussarela com C cedilha e não mussarela com 2 S, como a gente costuma ver em supermercados, restaurantes. E por que talvez a gente tenha errado durante tanto tempo a escrita dessa palavra? Porque provavelmente a gente criou uma memória visual errada. Mussarela vem de um termo italiano, mozzarella, e é escrito com 2 Zs. Então, talvez aí nessa tradução para o português, a gente acabou botando ao invés de 2 Zs, a gente botou 2 Ss, né? Mas o termo correto é com C cedilha. Lembra disso aí, não erra mais. Agora eu trouxe um ditado popular, né? Não podia faltar na nossa língua portuguesa, tão rica em ditados. Eu trouxe o ditado cuspido e escarrado. Aquele fulano, aquele cicrano, aquele beltrano é cuspido e escarrado um outro. Mas será que a gente está falando esse ditado correto? Então, algumas pessoas defendem que o cuspido e escarrado, na verdade, o correto dele é o esculpido e encarnado, né? Outras pessoas defendem que, na verdade, o cuspido e escarrado acabou que se tornou um erro mesmo oral, porque veio da expressão esculpido em Carrara, certo? E o esculpido em Carrara é um tipo de mármore. Então, quando eu queria dizer antigamente que uma pessoa era muito parecida com a outra, né? Eu dizia que ele era esculpido em Carrara, ou seja, esculpido em um mármore porque era muito parecido com outra pessoa. É como se a pessoa tivesse esculpida ali, tá certo? Aí algumas pessoas, na verdade, defendem que é esculpido e encarnado, né? De estar na carne, estar em carne. E popularmente as pessoas falam cuspido e escarrado, certo? Pra gente finalizar, nossa última curiosidade, em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa, eu trouxe a confusão que algumas pessoas fazem com o termo tataravô. A gente tem aí, será que é trisavô ou é tataravô? Na verdade, meus amores, a gente tem o avô, o pai do avô seria o bisavô, tem esse termo bi, que dá a ideia de 2, né? E aí, o pai do bisavô, ou seja, o pai do pai do pai do meu pai, é o meu trisavô, 3. E no caso, o tataravô, ele é uma outra opção para eu chamar o meu tetravô. Então, o tataravô é um termo que existe na língua portuguesa, assim como o trisavô, ele existe. O tataravô não está errado, ele está correto. Porém, ele é usado quando eu estou me referindo ao meu quarto avô, tá certo? O tetravô. Então, eu posso falar tetravô ou tataravô, tá certo? Mas o trisavô e tataravô não são sinônimos, ok? Na verdade, o tataravô é o pai do trisavô. E aí a gente tem... depois do tetravô, a gente teria termos como pentavô, hexavô, heptavô, octavô. Porém, por conta desse problema, nessa dificuldade de estar pronunciando, a gente também pode falar depois do tataravô, do tetravô, a gente pode falar quinto avô, sexto avô, sétimo avô e assim por diante, né? Que com certeza deve ser uma bênção ter, né, a possibilidade de conhecer, por exemplo, pessoalmente um trisavô ou um tataravô. Você que está vendo esse vídeo, qual foi a geração mais longe que você chegou na sua família? Você já conheceu o seu tataravô? Eu, infelizmente, não. Só conheci mesmo meus avós, nem os bisavós eu cheguei a conhecer. E aí eu deixo aqui o questionamento para vocês deixarem nos comentários. Mas, obviamente,
por conta da idade do tempo, né? É quase que impossível a gente conhecer, por exemplo, o quinto, o sexto avô. Mas a gente pode conhecer a história deles, claro. História é algo que a gente leva aí de geração para geração. E aí, você conhece a história do seu quinto avô, do seu sexto avô, do seu heptavô, do seu tataravô ou tetravô? É isso, gente. Eu trouxe essas 10 curiosidades da língua portuguesa para vocês. Óbvio que a nossa língua é riquíssima, ela tem muito mais. Eu apenas realmente quis reduzir em 10. Na verdade, eu pensei em apenas 5, né? 5 de maio, 5 do 5, 50º dia de quarentena. Mas eu achei que para ficar um vídeo bacana, a nossa língua merecia um pouquinho mais, né? E aí eu trouxe essas 10 curiosidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continue estudando a língua portuguesa, porque ela é maravilhosa. E eu sou professora do município de Português e Matemática, do 5º ano, ó, número 5 aí também. Mas eu realmente tenho um amor e um carinho muito especial tanto pela faculdade, pela graduação que eu fiz de letras, mas também por ser brasileira e ter essa língua oficial aqui no nosso país, tá certo? Gente, um beijão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, tá certo?